Você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? A vida é cheia de desafios e incertezas, e muitas vezes nos vemos tomados pela ansiedade e pelo medo do futuro. Mas há uma verdade poderosa que pode transformar a maneira como enfrentamos esses momentos. Deus nos chama para descansar nele. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal e escreva nos comentários a frase "Tudo posso naquele que me fortalece". Mateus 11, 28 ao 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus são um convite para entregarmos nossas preocupações a Ele. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, nos sobrecarregamos com preocupações, mas Deus nos convida a confiar e descansar. Mas como fazer isso na prática? Como descansar em Deus quando tudo ao redor parece incerto? A resposta está na fé. Descansar no Senhor não significa ignorar os problemas, mas sim confiar que Ele está no controle. Quando a ansiedade bater à porta do seu coração, lembre-se deste convite de Jesus. Não carregue seus fardos sozinho. Ore, entregue seus medos e permita que a paz de Deus guie seus passos. Parte 2. A paz que excede todo entendimento. Descansar em Deus não significa ausência de problemas, mas sim viver com a certeza de que Ele está cuidando de tudo. A Bíblia nos ensina que há uma paz que vai além do entendimento humano. Filipenses 4, 6 ao 7 nos orienta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quantas vezes ficamos presos em pensamentos angustiantes, tentando controlar o incontrolável? Deus nos ensina que, ao invés de nos entregarmos à ansiedade, devemos apresentar tudo a Ele em oração. A paz de Deus não vem das circunstâncias externas, mas da certeza de que Ele cuida de nós. Ela é inexplicável, sobrenatural e capaz de acalmar até os corações mais aflitos. Se hoje você sente que sua mente está sobrecarregada, experimente essa prática. Pare por um momento, respire fundo e fale com Deus. Agradeça por tudo que Ele já fez e confie no que Ele ainda fará. Essa entrega é o primeiro passo para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Parte 3. Lançando sobre Deus toda a ansiedade. Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com a ansiedade. Vivemos em um mundo que exige respostas rápidas, soluções imediatas e certezas absolutas. Mas a realidade é que nem sempre temos controle sobre as situações da vida. O que fazer, então, quando a ansiedade nos sufoca e as incertezas parecem nos consumir? A Bíblia nos ensina um princípio fundamental para vencer a ansiedade: entregar tudo nas mãos de Deus. Em 1 Pedro 5,7, encontramos uma verdade poderosa. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa passagem nos lembra que Deus não nos criou para carregar sozinhos os pesos da vida. Ele deseja que entreguemos nossas preocupações a Ele. Mas, na prática, o que significa lançar sobre Deus a nossa ansiedade? Significa parar de tentar resolver tudo com nossas próprias forças e reconhecer que Ele tem o controle. Isso não quer dizer que devemos ser passivos ou negligentes, mas sim que devemos confiar que, mesmo nas incertezas, Deus está cuidando de tudo. Muitas vezes oramos e pedimos a Deus que nos ajude, mas seguimos ansiosos, como se não tivéssemos apresentado nossas questões a Ele. Precisamos aprender a orar com fé verdadeira, confiando que Deus está ouvindo e agindo. Uma forma prática de lançar a ansiedade sobre Deus é através da oração e da meditação na palavra. Quanto mais conhecemos as promessas de Deus, mais nossa fé cresce. Se você está enfrentando um período de incertezas, faça esse exercício. Escreva em um papel tudo o que está gerando preocupação em sua vida. Depois, apresente esses pontos a Deus em oração. Ao final,
Rasgue o papel como um símbolo de que não precisa mais carregar esse peso sozinho. Deus está no controle. Parte 4. O exemplo de Jesus no Jardim do Getsêmani. Jesus é o nosso maior exemplo de como descansar em Deus mesmo diante das maiores adversidades. No Jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado, ele viveu um momento de profunda angústia. Em Mateus 26, 38 ao 39, lemos: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, vemos a humanidade de Jesus. Ele sentiu tristeza, angústia e medo, mas não permitiu que essas emoções o dominassem. Em vez disso, ele orou e entregou tudo ao Pai, submetendo-se à vontade de Deus. Esse episódio nos ensina 3 lições fundamentais sobre como descansar em Deus. Reconhecer nossas emoções. Jesus não ignorou sua tristeza. Ele reconheceu o que sentia e compartilhou isso com Deus em oração. Nós também devemos ser sinceros diante de Deus, apresentando a Ele nossas dores e angústias. Orar com humildade. Jesus pediu ao Pai que, se possível, o livrasse daquele sofrimento. Mas, acima de tudo, ele se rendeu à vontade de Deus. Precisamos aprender a orar não apenas pedindo soluções, mas também confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. Seguir em obediência. Após orar, Jesus se levantou fortalecido para enfrentar a cruz. Ele confiava no plano de Deus. Quando descansamos no Senhor, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Se até Jesus passou por momentos de aflição, por que achar que nunca enfrentaremos dificuldades? A diferença está na forma como lidamos com esses momentos. Precisamos seguir o exemplo dele, buscando a Deus em oração, entregando tudo a Ele e confiando que seu plano sempre será o melhor. Se você está atravessando um período difícil, lembre-se: Jesus sabe exatamente o que é sentir angústia e Ele está pronto para te fortalecer. Parte 5. Confiança em Deus mesmo sem entender os caminhos. Muitas vezes, queremos entender tudo o que acontece ao nosso redor. Quando enfrentamos desafios, buscamos explicações, queremos respostas imediatas e sentimos dificuldade em aceitar aquilo que foge do nosso controle. No entanto, a fé verdadeira não se baseia em ter todas as respostas, mas em confiar que Deus está no comando, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos lembra que não devemos depender apenas da nossa lógica ou daquilo que conseguimos enxergar. Nossa visão é limitada, mas Deus vê o quadro completo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, e seus planos são sempre os melhores para nós. Muitas vezes, o que parece um atraso, uma perda ou um problema sem solução pode ser, na verdade, um livramento ou um ensinamento para algo maior que Deus está preparando. Por isso, descansar em Deus significa confiar em Ele mesmo sem entender os seus caminhos. Para exercitar essa confiança, precisamos aprender a declarar com fé que Deus está no controle. Em vez de dizer eu não sei como vou sair dessa, declare: Senhor, eu não sei como, mas confio que Tu estás no comando. Esse tipo de atitude fortalece nosso coração e nos ajuda a encontrar paz em meio às incertezas. Se hoje você está enfrentando algo que parece sem solução, lembre-se de que Deus já escreveu sua história. Pode ser que agora você não compreenda, mas Ele está guiando seus passos. Parte 6. O descanso da alma em meio às tempestades. A vida cristã não significa ausência de dificuldades. Jesus nos alertou que enfrentaríamos tribulações, mas Ele também nos deu uma promessa poderosa: a sua paz. Em João 16, 33, Ele disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Essa passagem nos ensina que descansar em Deus não significa que não enfrentaremos tempestades, mas que podemos encontrar paz mesmo no meio delas. Um dos maiores exemplos bíblicos desse princípio está em Marcos 4, 37 ao 39, quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade surgiu. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia tranquilamente. Quando acordaram, ele repreendeu o vento e acalmou o mar com uma simples palavra. O que essa história nos ensina? As tempestades vêm para todos, até mesmo os discípulos, que estavam com Jesus, enfrentaram desafios. Estar com Deus não nos livra dos problemas, mas nos garante que não estamos sozinhos neles. O medo nos faz esquecer quem está no barco. Os discípulos ficaram apavorados, mesmo tendo Jesus ali com eles. Muitas vezes, fazemos o mesmo. Olhamos para as dificuldades e nos esquecemos de que Deus está ao nosso lado. A autoridade de Jesus é maior do que qualquer tempestade. No momento certo, Jesus se levantou e acalmou o mar. Isso nos lembra que nenhuma luta é maior do que o poder de Deus. Se hoje você sente que está em meio a uma tempestade, lembre-se, Jesus está no barco com você. Ele não te abandonou e, no tempo certo, trará calmaria para a sua vida. Enquanto isso, confie e descanse nele. Parte 7. O poder da gratidão mesmo em meio às incertezas. Quando enfrentamos momentos de dúvida e incerteza, nossa tendência natural é focar no problema. Ficamos preocupados, ansiosos e, muitas vezes, começamos a questionar a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Mas a Bíblia nos ensina um princípio poderoso que pode transformar nossa maneira de lidar com os desafios. A gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, lemos: Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa passagem não diz para sermos gratos apenas quando tudo vai bem, mas em tudo. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos agradecer a Deus porque Ele está no controle. Mas como podemos ser gratos em meio às dificuldades? Aqui estão alguns passos práticos. Mude o foco da sua mente. Em vez de concentrar-se no problema, olhe para aquilo que Deus já fez em sua vida. Lembre-se das bênçãos e dos livramentos que Ele já te deu. Declare a bondade de Deus. Mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, comece a falar palavras de fé. Diga: Senhor, eu te agradeço porque Tu és fiel e estás comigo, mesmo nesse momento difícil. Escreva um diário de gratidão, todos os dias. Anote pelo menos 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Esse simples hábito pode transformar sua perspectiva e trazer mais paz ao seu coração. Quando escolhemos ser gratos, nossa fé cresce e encontramos descanso em Deus, pois reconhecemos que Ele está no comando. Não deixe que as incertezas roubem sua gratidão. Exerça esse princípio e veja como sua paz será restaurada. Parte 8. Deus está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, nos sentimos desamparados porque não conseguimos ver o agir de Deus. Oramos, buscamos respostas, mas parece que nada está acontecendo. Nesses momentos, podemos pensar que Deus se esqueceu de nós, mas a verdade é que Ele nunca deixa de trabalhar. Jesus disse em João 5,17: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso significa que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo. A história de José no Egito é um grande exemplo disso. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso por anos. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele, mas, nos bastidores, o Senhor estava preparando algo muito maior. No tempo certo, José saiu da prisão e se tornou governador do Egito. Deus usou todas as dificuldades que ele enfrentou para cumprir um propósito muito maior. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele está trabalhando a nosso favor. Podemos não ver imediatamente os resultados, mas devemos confiar que Ele está preparando algo para o nosso bem. Se você está enfrentando um tempo de espera, lembre-se, Deus não está parado. Ele está movendo as peças certas, abrindo portas e preparando um caminho que você ainda não pode ver.
Seu papel é continuar confiando e descansando nele. Parte 9. O silêncio de Deus também é resposta. Um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã é quando parece que Deus está em silêncio. Oramos, clamamos, buscamos respostas, mas tudo parece continuar igual. A sensação de que Deus não está ouvindo pode trazer angústia e desânimo. No entanto, a Bíblia nos ensina que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Em Isaías 55, 8-9, o Senhor nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos confiar que Ele tem um propósito maior. O silêncio dele não é sinal de abandono, mas de preparação. Na Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram períodos de silêncio antes de viverem grandes milagres. Abraão esperou anos pela promessa do filho e, mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, pois sabia que sua missão estava nas mãos do Pai. O que aprendemos com isso? O silêncio de Deus nos ensina a confiar. Quando não temos respostas, aprendemos a depender ainda mais dele. É um tempo de crescimento espiritual. Muitas vezes, Deus usa esse período para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. A resposta chegará no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito, e Ele age quando estamos preparados para receber sua bênção. Se você sente que Deus está em silêncio, não desista. Ele está ouvindo suas orações, vendo suas lágrimas e preparando algo melhor do que você imagina. Parte 10. Entregando o controle totalmente a Deus. O verdadeiro descanso em Deus só acontece quando aprendemos a entregar o controle da nossa vida a Ele. Muitas vezes, dizemos que confiamos, mas continuamos ansiosos, tentando resolver tudo por conta própria. O problema é que, enquanto insistimos em segurar as rédeas, não permitimos que Deus nos conduza da melhor forma. A Bíblia nos ensina em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. A palavra entregar significa abrir mão, deixar nas mãos dele. Isso exige fé e rendição total. Mas como podemos fazer isso na prática? Ore entregando seus medos e preocupações a Deus. Fale com Ele sinceramente. Diga: Senhor, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Eu confio que tu sabes o que é melhor para mim. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Muitas vezes, queremos controlar o futuro, mas precisamos lembrar que Deus já escreveu nossa história. Descansa na promessa. Se Deus prometeu que cuidaria de você, então Ele cumprirá. Não há necessidade de carregar um fardo que Ele já está disposto a carregar por você. Jesus nos convida a descansar dele em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se hoje você sente o peso das incertezas, da ansiedade e do medo do futuro, faça uma escolha. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor, e, no tempo certo, todas as coisas se encaixarão. Que essa mensagem fortaleça sua fé e te ajude a descansar plenamente no Senhor. Conclusão: descansando em Deus com confiança absoluta. Chegamos ao fim desta jornada sobre como descansar em Deus em meio às dúvidas e incertezas. Ao longo desse estudo, vimos que o descanso verdadeiro não significa ausência de problemas, mas sim uma confiança inabalável no Senhor, independentemente das circunstâncias. Aprendemos que o descanso vem da fé. Quando confiamos nas promessas de Deus, nosso coração se aquieta, pois sabemos que Ele está no controle. A palavra de Deus é nossa fortaleza. Meditar nas Escrituras nos fortalece e nos lembra de que Deus sempre cuida dos seus filhos. A oração nos conecta ao Pai. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais paz encontramos. O silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, podemos ter certeza de que Ele está agindo nos bastidores.
A gratidão transforma nossa perspectiva. Agradecer a Deus, mesmo em tempos difíceis, nos ajuda a enxergar suas bênçãos e nos aproxima dele. Agora, a pergunta é: como você pode aplicar isso na sua vida? O primeiro passo é decidir confiar em Deus de maneira prática. Isso significa que, em vez de se entregar à ansiedade e ao medo, você escolhe crer que Ele está no controle. Quando pensamentos de dúvida surgirem, lembre-se das promessas bíblicas e declare-as sobre sua vida. O segundo passo é entregar tudo nas mãos dele. Muitas vezes, queremos segurar as rédeas da nossa vida e controlar tudo ao nosso redor. Mas a verdadeira paz só vem quando abrimos mão do controle e deixamos Deus guiar nosso caminho. Por fim, lembre-se de que o descanso em Deus não é um sentimento passageiro, mas uma postura diária de confiança. Sempre que sentir o peso das incertezas, volte-se para a palavra, ore e entregue tudo nas mãos do Senhor. Como diz Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que essa mensagem fortaleça sua fé e te ajude a viver em paz, sabendo que Deus cuida de tudo. Confie, descanse e veja o agir dele em sua vida.